Queridos e amados irmãos e irmãs, onde estiverem, recebam a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Com muita alegria, eu estou aqui para mais uma aula Betel Dominical, onde juntos estaremos estudando o livro de Provérbios, sabedoria que edifica. Princípios divinos que moldam caráter, fortalecem a fé e abençoam famílias. Nosso comentarista deste trimestre é Bispo Dr. Abner de Castro Ferreira, presidente da nossa Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, presidente também vitalício da Catedral Histórica das Assembleias de Deus de Madureira, segundo vice-presidente da CONAMAD, dentre outras funções e atividades que o exercem e o torna nobre em nosso meio. Eu gostaria muito que você pudesse curtir, comentar e compartilhar para juntos iniciarmos aqui uma lição triunfante. Veja, a lição 7, que é a lição que estudaremos hoje, estará abordando o tema Provérbios é a arte de viver com sabedoria. Texto áureo, nós lemos: o caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Provérbios, capítulo 12, verso de número 15. Na verdade aplicada, leremos que andar em espírito nos guia ao discernimento e à aplicabilidade dos conselhos da palavra de Deus em todas as áreas da vida. Os objetivos da lição compreendem 3. A importância do planejamento financeiro, também ressalta o problema de envolver-se com más companhias e reconhecer que Deus não nos criou para sermos escravos de vício. O texto que usaremos como base e referência está em Provérbios, capítulo 22. A partir do verso 17 até o 22, você pode fazer uma leitura com calma na sua casa. Vamos a um momento de oração e estaremos orando e intercedendo para que o Senhor nos conceda discernimento e domínio próprio para que possamos viver segundo as suas orientações. Convido o pastor Marcos Santana para estar dirigindo a Deus esta oração. Pastor William Barros também está aqui conosco. Que Deus abençoe os nossos companheiros. A paz do Senhor, pastor Paulo, pastor William e os nossos irmãos. Convido a todos para um momento de oração. Bendito e eterno Deus, nosso Pai Celestial, te damos graças por mais este momento que o Senhor nos concede. Pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude no estudo e na exposição da tua palavra. Que sejamos fortalecidos e que a tua igreja continue sendo edificada. Que o teu Espírito nos ajude a identificarmos os princípios que há na tua palavra para aplicarmos em cada área da nossa vida. Que assim seja, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. A editora Betel não produz ou disponibiliza as revistas em formato digital. Nós disponibilizamos todo o material de Escola Bíblica Dominical exclusivamente em formato impresso, a fim de que todo o conteúdo que preparamos com muito carinho para você seja melhor aproveitado. Antes de iniciarmos, está em minhas mãos o livro Provérbios, Sabedoria que Edifica, um livro complementar das lições que estamos tratando, princípios divinos que vão moldar caráter e fortalecer a fé e abençoar famílias. O escritor é o próprio Bispo Abner, que nos ajuda a dar continuidade ao ensino que estamos fazendo. Em minhas mãos estão também meu livro, que é Algoritmos da Fé, 372 páginas, tratando sobre um tema muito importante e relevante aos dias de hoje, para compreendermos e sabermos também o papel evidente e também necessário para os nossos dias. Estudo prático para um guia para influenciar pessoas e evangelizar com propósito no digital.
Vamos então à introdução. O livro de Provérbios mostra que a sabedoria deve alcançar todas as áreas da nossa vida. Em específico, ela orienta a maneira como administramos os nossos recursos, como enfrentamos comportamentos e problemas que podem nos dominar. Com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos romper isso. Conselhos vindos dos céus, orientados à luz da Escritura Sagrada, que nos ajuda a tomar decisões que são importantes para toda a vida. Para tratarmos o tópico 1, conselhos sábios sobre finanças, eu convido o pastor Marcos Santana que retorne para fazer as devidas tratativas deste texto. Muito obrigado, pastor Paulo. Irmãos, nós veremos na lição de hoje que a mensagem de Provérbios é um verdadeiro chamado a vivermos neste mundo de acordo com a sabedoria que é resultado do nosso relacionamento com Deus. E esse relacionamento, conforme vemos em Provérbios, é caracterizado pelo temor a Deus. Esta sabedoria, ela faz a diferença também sobre como lidamos com as finanças. Além, evidentemente, como consta na lição de hoje, a questão das nossas companhias e os nossos comportamentos. Também quero compartilhar com os irmãos que o nosso bispo Abner, presidente aqui da nossa sede em Madureira, ele ministrou uma série de mensagens sobre princípios bíblicos a serem observados em relação às finanças. E aí eu compartilho com os irmãos alguns desses princípios. Toda riqueza pertence a Deus. Precisamos ter isso em mente o tempo todo. Outro ponto. Há vários alertas bíblicos sobre a questão das riquezas, sobre como lidarmos com as riquezas. Se é assim na Bíblia, então é importantíssimo, é crucial nós não desprezarmos estes alertas bíblicos. Outro princípio, nós aprendemos com Jesus que ele tem muito para suprir as necessidades, mas não permite que haja desperdício. Isso nós vemos lá no milagre da multiplicação dos pães. Então nós precisamos cultivar esse exercício que nós encontramos aqui na introdução da nossa lição. Qual exercício? Identificar e aplicar, com a ajuda do Espírito Santo, os conselhos da Palavra de Deus na organização da vida financeira. É o que veremos agora no tópico 1. Tópico 1. Conselhos sábios sobre finanças. Na introdução desse tópico, nós vemos algumas expressões e ideias que eu destaco nessa nossa introdução. Primeira expressão que nós encontramos, consciência, ou seja, é preciso consciência sobre a importância, a relevância da gestão financeira. Faz toda a diferença quando nós temos consciência de que esse assunto é importante. Segundo ponto, Provérbios 21, 5. É um texto citado também na nossa introdução. E aí eu peço aos irmãos para verificar o contraste que existe entre planejar com cuidado e desprezar o planejamento. É muito comum isso, nós encontrarmos em Provérbios, né? Os contrastes. Outro ponto, gestão financeira, lidar com finanças para o discípulo de Cristo é crucial que isso seja feito com a consciência de que se trata de uma mordomia. É uma questão de mordomia. Nós estamos cuidando do que pertence ao Senhor. Então requer cuidado, sabedoria, responsabilidade.
Então, assim, nós vamos ver neste tópico primeiro esses 3 aspectos sobre a questão de finanças: planejamento, limites e prudência. Subtópico 1.1, finanças, planejamento e controle. Eu compartilho aqui um texto que Richard Foster ele escreveu no seu livro sobre dinheiro, sexo e poder. A maneira como lidamos com dinheiro, sexo e poder tanto pode conduzir ao erro como ao acerto. Irmãos, quem despreza o planejamento financeiro, na verdade, está demonstrando imaturidade. É fundamental nós termos em mente que a fé não elimina a necessidade de planejar. Nós não podemos viver por impulso. Nós não podemos lidar com finanças de forma precipitada, improvisada. Vide Lucas, capítulo 14, principalmente os versículos 28 e 31. Nós vamos encontrar nesses 2 versículos essa expressão usada por Jesus: se assenta primeiro. Em relação ao versículo 28, nós vemos na linguagem de hoje, primeiro senta e calcula. Então, Provérbios 21, 5 é um complemento dessa passagem, porque lá menciona, como nós mencionamos, né, na introdução, esse texto destaca a importância do planejamento. E Jesus, em Lucas, capítulo 14, também destacou a importância do planejamento. Hernandes Dias Lopes, ele escreveu: quem não planeja com diligência, planeja fracassar. É evidente que nós não podemos aqui protelar muito determinadas ações, ficar adiando. Mas a ênfase nesse momento é quanto à pressa excessiva. Isso nós precisamos estar atentos. Cuidado com a pressa excessiva. Se não podemos ficar adiando determinadas decisões, mas também não podemos decidir movido pela pressa excessiva, o descuido, a falta de reflexão e planejamento. E aí eu compartilho com os irmãos uma frase que foi usada pelo bispo Abner nas suas ministrações sobre isso. Planejar é submeter o seu impulso ao governo da sabedoria. Planejamento é fundamental quando o assunto é finanças. Subtópico 1.2. Presos no ciclo das dívidas. Irmãos, à luz das Escrituras, nós podemos destacar os seguintes aspectos, considerando que não é possível nós aprofundarmos muito essa questão que é muito abrangente. Então, vamos destacar aqui esses aspectos à luz das Escrituras. Primeiro aspecto, disciplina. Irmãos, nós precisamos de disciplina para saber lidar com o impulso, que foi mencionado anteriormente, com a pressa. Por que isso? Porque há dívidas cuja origem foi a falta de disciplina. Essa é que é a verdade. Nem sempre as dívidas têm como origem algo que surge de repente, uma urgência, nem sempre. Há dívidas que são resultado de falta de disciplina. E quando o assunto é gestão financeira, nós precisamos cultivar a disciplina. Segundo aspecto fundamental é contentamento. Não deixe de ler Hebreus 13, 5. Nós não podemos ser dominados pelo materialismo, pelo consumismo. Hebreus 13, 5 diz: contentando-vos com o que tendes. Então, na verdade, cultivar, exercitar o contentamento é uma excelente ferramenta para evitarmos aquelas dívidas desnecessárias.
Terceiro aspecto, economizar e construir uma reserva. A verdade é que nós, ou muitos, não possuem essa cultura de ter uma reserva financeira, estarmos atentos à questão de economizar. Mas vide Provérbios 21, 20. Nós vemos lá que o sábio, ele não consome tudo o que conquista. Na verdade, não é sábio gastar tudo que ganha. Agora, muito cuidado para não confundir economizar com avareza. Economizar faz parte da mordomia. Vide José, Gênesis, capítulo 41, versículos 36, 33 a 39. Quando José foi constituído como administrador das riquezas do Egito, tanto em tempo de fartura como em tempo de escassez. E nós vemos que ele reservou 20% da produção para garantir sobrevivência durante a escassez. Não existe nenhuma surpresa, nada de extraordinário nós sabermos que a nossa vida debaixo do sol tem momentos de tranquilidade e tem momentos que surgem de escassez e problemas. Então faz parte da realidade nós cultivarmos esse exercício da economia e de procurar fazer uma reserva. E por último, planejamento. De novo, Provérbios 22, 7, nós podemos aqui aplicar esse texto, contextualizar com a questão até do cartão de crédito. Irmãos, é impressionante como tem seduzido muitas pessoas essa questão do crédito fácil. Nem sempre, como foi dito aqui, é impossível nós não contrairmos alguma dívida. Às vezes é preciso alguma emergência, questão de saúde, mas mesmo assim é fundamental antes planejar, é fundamental antes pensar, é fundamental antes refletir, porque isso faz toda a diferença. E subtópico 1.3, o risco de ser fiador. Eu inicio aqui essa reflexão lendo essa parte da nossa lição. Quem responde por outro, que assume o pagamento de uma dívida se o devedor não pagar. Então, o primeiro ponto a destacar aqui é a insistência que nós encontramos em Provérbios quanto aos conselhos para fugirmos de sermos fiadores. Provérbios, capítulo 6, do versículo 1 ao 5. Prudência é crucial. Atenção, irmãos, generosidade não anula a prudência. Até porque o que uma pessoa ela dá deve ser de caráter voluntário. Então, se é voluntário, não é determinado pela própria... então, na verdade, é determinado pela própria pessoa o valor. Não se trata de algo, como acontece quando se coloca na posição de fiador, que lhe é tirado à força por algum evento fora do seu controle. Isso não é generosidade. Salmo 119, versos 121 e 122, nós vemos que a confiança demonstrada pelo salmista no socorro do Senhor não se trata de qualquer aventura, não se trata de uma atitude inconsequente, que foi impensada da sua parte, até porque nós vemos lá que o salmista confia no socorro do Senhor e ele usa 3 expressões que são fundamentais. Ele fala de juízo, de justiça e de bem. Não é uma atitude impensada ou uma aventura. E Filemon,
versículos 18 e 19, nós vemos que Paulo ele está disposto a arcar com os desfalques, porventura passados por Onésimo, na questão do passado. Ele não menciona que ele estaria disposto em relação ao futuro. Que o Espírito Santo nos dê sabedoria, habilidade, discernimento para estarmos lidando também com as finanças à luz dos princípios das Escrituras. Para a glória de Deus e edificação da igreja. Amém. Querido pastor Marcos Santana, muito obrigado por vossa nobre contribuição, ensinando-nos que a sabedoria bíblica nos conduz a administrarmos com critério e devemos evitar desperdícios e ser criteriosos com as finanças. Vamos tratar o tópico 2 agora, conselhos sábios sobre más companhias. Pastor William Barros, por favor, companheiro, vamos abordar este tema. A paz do Senhor, pastor Paulo Ricardo, pastor Marcos Santana, e a você, querido irmão, que está conosco aqui para estudarmos mais uma vez a palavra do Senhor. Depois de tudo que aprendemos aqui, no nosso tópico 1 com o pastor Marcos Santana, sobre a sabedoria relacionada a finanças, nós entramos num ponto muito importante. O nosso tópico 2 fala sobre conselhos sábios sobre más companhias. A aula de hoje é um convite urgente a aprendermos lições práticas para a nossa vida. Nós precisamos realmente parar e fazer dessa aula uma oportunidade para sérias reflexões. Inclusive, eu faço um adeno aqui aos professores. Essa aula é uma aula que não pode passar em branco, não pode passar desapercebido a oportunidade de confrontar, no bom sentido da palavra, os alunos com a palavra de Deus, para reverem sua rota, suas escolhas e levá-los realmente a uma mudança na direção da obediência à palavra de Deus. Então, essa é uma aula de muita importância. O tópico 1 sobre finanças, o tópico 2 aqui sobre conselhos sábios sobre más companhias. E o nosso tópico 3, conselhos sábios evitam comportamentos destrutivos, falando sobre vícios. Essa aula não pode passar desapercebida como uma grande oportunidade para confronto, mudança e santidade. Então, professores, vamos explorar ao máximo esse domingo, porque é uma grande oportunidade. O nosso tópico 2 aqui vai falar, repito, sobre conselhos sábios sobre más companhias. Me vem à mente aqui uma coisa que eu já vi muito na caminhada, nessa vida, o caso de esposas, cônjuges, que já disseram para o marido, sai fora, fulano não é teu amigo. Sai fora, fulano não é para andar com você. Fulano não é teu amigo, não é uma boa amizade. Olha o que ele faz, olha o comportamento. E a pessoa não ouve. Muitos casos não ouve a esposa. E aí quando quebra a cara, quando perde dinheiro, quando se decepciona, aí vem fatalmente aquela situação. Não te falei? Não falei que fulano não era teu amigo? Não falei que não era para andar com determinada pessoa? Fala a verdade. Quem aqui já não viu algo semelhante com o que eu estou falando aqui em algum momento? Meus irmãos, nosso tópico 1, dentro dessa ideia, vai falar sobre cuidado com as más companhias. O nosso autor vai dizer o seguinte: apesar de seus conselhos sábios, Salomão, em sua velhice, escolheu a companhia de esposas idólatras. Olha só, o homem sábio, no final da vida, acabou se corrompendo pelas companhias erradas à sua volta. Irmãos, a nossa vida ser bem-sucedida, a nossa vida ser uma vida debaixo da bênção de Deus, vai ter muito peso sobre as escolhas e alianças que nós fazemos na vida. Como pode uma pessoa que diz viver a palavra, que diz que ama Deus, mas está vivendo literalmente na roda de escarnecedores? E essa roda de escarnecedores não precisa ser só física, não, pode ser virtual. Como você pode permanecer num grupo de WhatsApp onde o nome do Senhor é profanado, aonde pessoas zombam da fé, ou da Bíblia, ou de pastores, ou da prática do dízimo, aonde pessoas colocam fotos ou vídeos obscenos, fazem piadas de baixo calão, num ambiente onde Deus não permanece?
Aí você pode falar, mas é do meu trabalho, é da família. Irmãos, se uma pessoa, se um grupo não respeita a sua fé, não respeita a sua presença ali como homem e como mulher de Deus, o ideal seria dizer, fulano, vocês têm meu contato? Ó, eu não tenho tempo, não dá para ficar aqui no grupo, agradeço aí, quando quiser falar comigo, me chama. E eu, todo dia, já que é coisa do trabalho, todo dia eu vou olhar aqui, eu não vou participar, ó, não dá para mim. Respeito, respeito. Quem aqui não lembra? Eu lembro, eu congreguei, eu fui criado na Assembleia de Deus em Oswaldo Cruz, do saudoso pastor Paulo dos Santos. Ele foi presidente da Convenção do Rio de Janeiro aqui durante vários anos e também de Minas Gerais. Foi secretário do pastor Paulo Leivas Macalão, um grande homem de Deus. Pastor Paulo era um homem de poucas palavras, mas muito sábio. Irmãos, a presença dele implacava um respeito. Eu me recordo de várias vezes, às vezes a gente, adolescente ali na igreja, alguém brincando, via jovens ou então obreiros. De repente o pastor Paulo chegava no ambiente, irmão, todo mundo parava na hora a brincadeira, parava na hora. Chegou o pastor Paulo. A presença dele trazia um impacto de respeito. Se você é crente e a tua presença não é respeitada, se pessoas fazem chacota da sua fé e não respeitam a tua conduta, não respeitam os seus princípios, irmãos, que amizade é essa? Aonde uma pessoa é capaz de convidar você para algo que é pecado, sabendo que você é crente? Se essa pessoa te chama para pecar, ainda fala para você tipo coisas do tipo assim, só hoje, só isso. Se uma pessoa não respeita a sua decisão de servir a Deus e seus princípios, e você continua dando abertura para essa pessoa estar na tua vida, sendo uma oportunidade de tentação e queda para você, irmãos, não dá para dizer que você realmente vigia e que você tem uma vida com Deus se as suas escolhas são as más companhias. O nosso tópico 2.2 vai na sequência de mostrar para a gente um outro aspecto. A questão das escolhas das amizades. Irmãos, você deve amar todo mundo. Você deve amar todas as pessoas. Mas não é todo mundo que serve para estar no seu círculo íntimo. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Entre os meus 16 anos e 22 anos, eu constantemente tinha um grupo de amigos que nós orávamos toda semana, 2, 3, 4 horas de joelho, em um momento de oração num dia, toda semana. Tinha vezes que eu estava cansado, trabalho, faculdade, e eu dormia de joelho. Mas eu estava lá. Nós orávamos toda semana. Os amigos próximos da minha vida foram pessoas que me inspiraram a ter uma vida de oração. As pessoas que eu trouxe para o meu ciclo íntimo foram pessoas que a gente podia brincar. Podia ter momento de piada, momento de alegria, momento de ver um filme, mas eram pessoas que a gente não precisava deixar de ser crente para brincar. A gente não precisava virar mundano para poder se divertir. Eram pessoas que eu olhava para elas e falava assim, eu tenho que ler mais a Bíblia. Eu tenho que ler o livro X. Eu tenho que andar com alguém que é melhor que eu, que me inspire. Ou então trazer para o meu ciclo íntimo quem quer crescer, quem quer Deus, quem quer coisa séria. E que me veja como referência e a gente vai subir junto, vai crescer junto. Agora, como eu vou escolher amizades que, em vez de acrescentar, elas me afundam? Olha o exemplo de Absalão. Absalão não. Olha o exemplo de Roboão. Roboão, filho de Salomão, com toda a sabedoria que Salomão possuiu, com toda a sabedoria que Salomão teve, com todos os provérbios que Salomão escreveu, Roboão, quando teve que fazer escolhas, em vez de ouvir os anciãos e ouvir uma palavra de equilíbrio, uma palavra de maturidade, uma palavra de temperança, a Bíblia diz que ele abandonou esses conselhos e foi se aconselhar com jovens da idade dele que lhe deram um péssimo conselho. Aconselharam ele a endurecer ainda mais o peso que o povo reclamava que já tinha. Irmãos, resultado? Divisão. Resultado? Perda. Resultado? Sofrimento. Porque trouxe para perto dele as pessoas erradas. Escolheu mal.
as suas amizades. Você precisa amar todas as pessoas, mas escolha com critérios quem entra na sua vida, quem entra na sua casa, quem entra na sua intimidade, quem fica sabendo de coisas particulares suas. Não abra o seu coração para qualquer pessoa. Não confidencie, não conte seus segredos para pessoas de caráter duvidoso, de pessoas que não sabem guardar segredo, que amanhã vão estar falando mal de você. Aprenda com os erros do passado, comece a construir pontes e não simplesmente bombas que mais tarde vão explodir na sua vida. E eu termino mostrando aqui o nosso tópico 2.3, caminhando com Deus de Israel. A Bíblia vai dizer, numa expressão idiomática, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus de tal maneira que Deus o tomou para si. A Bíblia diz que Noé andava com Deus e Deus guardou Noé e sua casa para o dilúvio. Quer aprender uma verdade? Andar junto fala de comunhão. Andar junto fala de aliança. Andar junto fala de relacionamento estreito. Deus, neste momento, está disposto a andar com você. Está disposto a estar do seu lado, nos bons e nos maus momentos. Crie agora mesmo o desejo, o firme propósito de andar com Deus, de ter comunhão com Deus, de ter relacionamento com Deus. E Ele andando com você, tudo mais fará sentido. Que Deus te abençoe, que essas advertências possam fazer efeito e trazer fruto na sua vida, em nome de Jesus. Querido pastor William Barros, muito obrigado por vossa nobre contribuição, nos ensinando que as amizades certas elevam a nossa fé porque nos aproxima de Deus. Queridos irmãos, vamos então ao tópico 3, conselhos sábios que evitam comportamentos destrutivos. A sabedoria bíblica não apenas aponta o caminho correto, mas também nos alerta acerca das práticas capazes de dominar a mente, ferir relacionamentos, enfraquecer uma vida espiritual. Tudo que retira do domínio próprio, tudo que descompassa a vida do ser humano naquilo que é voltado à santidade, precisa ser reconhecido. A gente rejeitar ser vencido e alcançarmos pela verdade a palavra de Deus, destruindo, destronando os artifícios do mal, se torna importante. 3.1, vamos falar sobre o vício da pornografia. Pornografia alimenta os pensamentos, a pornografia alimenta a conduta da pureza e é capaz de aprisionar a mente, o coração de pessoas que buscam prazer nesta vida, utilizando a carne como artifício. Tudo isto, fruto da pornografia, colabora para que os comportamentos humanos sejam cada vez mais deterioráveis. Jesus ensinou que a santidade envolve também o interior humano. Ninguém pode se contaminar do que está externo, mas é do que está dentro. Se permitirmos permanecer os nossos olhos fitos e os nossos pensamentos no que é pecaminoso, isso pode fazer com que a nossa alma esteja fadada ao fracasso, sem dignidade humana, sem capacidade de reconhecimento, destoando daquilo que a característica que Deus sonhou para a espécie humana ou para o ser humano pudesse ser ali vivido na sua plenitude. Então, a pornografia é extremamente prejudicial à mente, ao coração, à alma, acima de tudo. E eu, certa vez, ouvi uma expressão que gravo até os dias de hoje. A pornografia é uma carne temperada no inferno. Isso colabora para que as pessoas estejam mais algemadas ao pecado, vivendo vícios que são cada vez mais terríveis concernente à sua forma e execução. Quando você está ligado a isto, você tem danos severos, não só no seu corpo físico, mas principalmente nas emoções. E a alma se sente afetada por demais através disso. Por isso eu quero
dizer a você que é necessário o arrependimento, a confissão, a mudança. Nós temos um advogado que legisla por nós, ou que exerce o poder da defesa por nós, mas ele pode defender alguém que já se confessou, alguém que já se rendeu a não viver mais preso nessa imundícia, neste pecado. Então busque ajuda, busque tratamento, busque através de um conselho sério, prático, de uma autoridade que está acima de você. Não para te deixar cada vez mais enredado nisso, enveredado nessas circunstâncias, mas que possa trazer libertação. E eu quero, nesse instante, quebrar o protocolo do ensino para recorrer, que Deus possa, neste instante, se você está preso a este cenário, trazer libertação. Em nome de Jesus, seja liberto. Este mal não pode cercar a tua casa, tua família. Cada vez mais que você abre precedentes e portas dentro do seu lar, você está dando legalidade para que o inferno se aproprie daquilo que é mais sagrado, sua casa, sua família e o seu relacionamento com Deus. Pureza cristã começa na vigilância, quando os olhos e a mente está voltada aos céus e vivendo o arrependimento. Segundo, o vício de difamar o outro. Parece imperceptível, parece ignorável, parece que isso é inofensivo, mas a difamação transforma palavras em instrumento de destruição. Ela espalha acusações, alimenta conflitos, faz muitas pessoas perderem o desejo, às vezes, de terem relacionamentos sadios e vai alimentando outras práticas. Quem deseja viver com essas pessoas precisa saber que isso vai lhe causar mal. Reitero, a fofoca é um desses maus que precisam ser eliminados. A malícia, o prazer de divulgar aquilo que causa danos à reputação. Falar a verdade atrai a graça de Deus. E a verdade também é responsabilidade. Antes de você repetir, reprisar, repassar uma informação, avalie se ela é verdadeira. E, acima de tudo, se aquilo vai edificar os outros. Se você trouxe a correção sobre alguém, não difame, não traga propagação. É necessário promover a reconciliação. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então a sabedoria, ela se manifesta neste domínio da língua, concernente à fofoca, no compromisso de usar as palavras para edificar, e isto é crime. Calúnia, difamação, é crime contra a honra. Além de você ser sentenciado e julgado nesta terra, os céus julgarão. A Bíblia diz, e se não me falha a memória, o apóstolo Tiago, que um dos membros mais terríveis que causa a morte, ele é pequeno e está entre os nossos dentes. O seu dente pode ser falso. Você pode usar dentadura, implante, você pode fazer todos os tipos estéticos concernentes aos seus dentes, mas, pelo amor de Deus, a sua língua tem que ser verdadeira. Os dentes podem passar desapercebido, a língua não. Então, se acautele sobre essas questões. Terceiro, o vício da embriaguez. Orientado aqui no 3.3, Deus condena veementemente este vício. É necessário trazer o domínio próprio. É necessário conduzir com precisão e retirar do nosso campo de propagação aquilo que pode causar dano. A embriaguez traz tolice na fala, faz com que o sábio esteja alvoroçado, aquele que não é sábio está conduzindo, age por desordem, longe de si, longe do seu equilíbrio emocional. A Bíblia não apresenta a perda de controle como liberdade, mas um caminho de escravidão, quando você perde, entra num estágio de ruína. O apóstolo Paulo orienta os cristãos a serem cheios do Espírito Santo e não se embriagar nesta vida com as coisas terrenas. O Espírito nos conduz a uma alegria que não depende de provocações ou excessos. Tudo no equilíbrio. O crente não pode estar viciado a isto. Aquele que busca a preservação desta
consciência moral, consciência relacional com Deus, não pode se furtar a estar bebendo, embriagando-se para ter estágios que cauterize o seu momento. Você vai ter, logo depois desses episódios, consequências severas. Não só o corpo físico, mas principalmente a consciência, a alma. Nós, nesse atributo, vemos que muitas brigas, muitos relacionamentos são completamente acabados por conta disso. Quer ver um outro fator também prejudicial, extremamente ponderante aqui? É a porta de entrada para outros problemas, seja relacionamento familiar, seja problemas voltados a drogas ilícitas. É através destas portas que você escalona às vezes, ou cai numa ruína mais profunda. Violências domésticas, tudo isso correlacionado. Portanto, é necessário que nos abstenhamos destes males. Em nome de Jesus, se você está preso, se você tem permitido entrar, nem que seja de forma sorrateira, essas questões no seu lar, elimine agora, em nome de Jesus, seja liberto, seja livre dessas amarras. Eu declaro sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre o teu casamento, que estará livre desses males, mas o passo quem dá é você, em rumo à liberdade. Eu ensino que tudo que escraviza nos faz abrir mão de nossos valores e de nossa verdadeira liberdade, destrói a alma e a imagem da semelhança de Deus. Portanto, é necessário termos a sabedoria que nasce do temor ao Senhor, que alcança decisões práticas da nossa vida e nos ensina a sermos melhores, fortalecidos na fé, para que possamos vencer os desafios da vida. Ao ouvirmos tudo o que foi falado pelos nossos companheiros, por mim, recebemos então de Deus a orientação de um discernimento para uma vida equilibrada, saudável e pura. Eu quero orar por você, e o pastor Marcos Santana já orou. William Barros estará intercedendo a Deus por sua vida. Coloque o seu nome, o nome da sua casa, para que juntos intercedamos aqui. Oremos, meus irmãos, e que possamos fazer escolhas sábias para termos amizades sadias e que possam edificar a nossa vida e de forma mútua. Vamos. Oremos, meus irmãos. Você que fez seu pedido de oração, vamos orar juntos agora. E com essa lição possamos aprender a escolher boas amizades. Pai, te agradecemos pela aula de hoje, por tudo que aprendemos aqui. E ao mesmo tempo oramos por cada pedido de oração, por cada pessoa que orou, que pediu aqui, ó Deus, em prol da sua necessidade, da sua causa. Nós entregamos, ó Deus, nas tuas mãos, clamando por resposta, por milagre, clamando pela vida do teu povo agora, que se une conosco em oração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu fico por aqui. Na próxima lição estaremos estudando a lição 8, Pais e Filhos, responsabilidade de guiar e graça de seguir. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima, se Deus quiser.